Olá, bom dia, bem-vindos ao Agronacional, um programa que te mostra esse universo encantador que é a vida no campo. E você vai ver daqui a pouco. O período da seca é um período extremamente crítico. Muitos produtores ficam preocupados com as águas, que vai chover, vai ganhar tudo peso, mas assim, para se construir um animal durante o ano, para que a gente tenha um bom ganho de peso do ano inteiro, a seca é importante. Qual a rotina adequada de banho, descanso e rodízio dos animais na fazenda? 3 pontos importantes quando a gente fala de bem-estar animal também. Nossos campos aqui tem mais de 200 espécies de gramíneas, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande, né? E são as espécies mais adaptadas a esse ambiente, né? Obviamente, né? São nativas desse ambiente. Com clima temperado e uma vegetação com mais de 3.000 espécies de plantas, o Pampa é um dos biomas mais complexos e diversificados do mundo. Objeto de trabalho, pesquisas e estudos da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, região da Campanha Gaúcha, no coração do Pampa. Uma fruta que está presente em pelo menos 300 municípios paulistas que somam 188 milhões de árvores plantadas em 388 mil hectares no estado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, São Paulo concentra 78% da produção nacional de laranjas. No terreno de São Mateus, sob os olhos de uma antena de transmissão de energia, são cultivadas 7 toneladas de hortaliças por mês. Desde o início da implantação do projeto até hoje, o espaço já produziu 72 toneladas de alimentos. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o que fazer com os rebanhos bovinos no período da seca. Você vai ver quais os procedimentos que devem ser adotados na fazenda quando as águas secam. Olha só! Muito bem, chegou o período seco do ano, as áreas de pastagem começam a sentir, a amarelar, os teores nutricionais começam a cair. E aí, o que você faz na sua fazenda para manter o resultado, para evitar que ele volta para trás, né, Gustavo? É um período crítico e que precisa de atenção, né? Exatamente, Marco. Assim, o período da seca é um período extremamente crítico. Muitos produtores ficam preocupados com as águas, que vai chover, vai ganhar tudo peso, mas assim, para se construir um animal durante o ano, para que a gente tenha um bom ganho de peso do ano inteiro, a seca é importante, né? Qualquer um aí que trabalha com venda sabe que ele tem que vender todos os meses do ano. E no caso do boi, ele tem que produzir todos os meses do ano, né? E assim, o animal mais caro que tem é aquele que não ganha peso. Porque por estar na fazenda, que a gente chama do custo do tá lá mesmo, né? O custo hoje que está mostrando o custo operacional, o animal ele tem um custo por estar na fazenda, né? Tem vários hoje projetos aí que mostram, inclusive o próprio JBS tem lá Fazenda Nota 10 que mostra para o produtor quanto que custa manter o animal todo dia ou por mês, né? O custo operacional mensal. E se ele não ganha peso para diluir esse custo, ele se torna muito caro, mesmo estando na pasta que teoricamente seria barato. E na seca, um fator primordial, básico, para que a gente consiga fazer com que o animal ganhe peso é ter pasto. Tem que ter comida. Tem que ter comida. E comida de boi é pasto. Aqui nós temos visto isso, por exemplo, nessa área aqui, né? Exatamente. Tem nós estamos entrando na seca, o capim já está secando, vocês veem que o capim já vai amarelando, já está vários dias sem chuva, numa situação dessa. Então, o que acontece? Nós estamos com uma lotação, a gente fez um trabalho anterior para que chegasse nesse momento com pasto, né? Então a gente tem comida para passar a seca inteira com esses animais. Tem que ajustar a lotação, porque não adianta você ter e colocar muitos animais, ela vai acabar. Então você tem que saber o quanto de comida você tem e o quanto que esses animais vão precisar para passar a seca inteira, né? Nos países que nevam, eles sabem fazer isso, eles vão lá, eles têm que recolher, colocar dentro do armazém e sabem o que vai gastar a seca inteira.
nós aqui no Nevamos, a gente fica achando que vai chover até mais tarde ou que vai chover mais cedo e fica na expectativa. Né? Então a gente tem que ser mais rigoroso com o que a gente chama de planejamento forrageiro, né? De preparar, de ter as técnicas para produzir e também de saber quando chegar. Começou o jogo da seca? Começou. Então quanto de massa eu tenho, quanto de massa eu vou conseguir chegar até lá no final da seca, considerando esses animais. Né? Porque aí, quando se tem pasto, é que eu posso ter um grande efeito da suplementação dentro desse período de seca. A suplementação funciona melhor quando você tem forragem e um certo nível de qualidade e quantidade na fazenda. É isso, Gustavo? Perfeito. Suplementação não faz milagre. Perfeito. Você usou o termo melhor impossível. E o termo que você usou foi melhor, né? Trocadilho à parte, mas assim, ela funciona melhor quando você tem, principalmente na seca, em qualquer época do ano, mas somente na seca ela funciona melhor quando você tem pasto. Porque o grande efeito do suplemento na seca não é o que ele fornece direto de nutrientes para o animal. O grande efeito do suplemento na seca é ele melhorar o uso do pasto. O animal consome esse pasto, ingere. Só que esse pasto tem muita fibra, tem a fibra de digestão mais lenta. Falta proteína lá dentro do rumen. A gente fornece isso via suplemento. Aí o que é? Aquele rumen que estava parado começa a girar mais rápido. Exatamente. Então o que o animal faz? O animal digere mais, aproveita mais do mesmo capim e defeca. Consequentemente, cria-se um espaço para ele comer mais. Então, o grande ganho da suplementação na seca não é em si o que você fornece via suplemento, como nutriente direto, mas o efeito indireto dele melhorar a digestão do capim. Quais os principais erros que o pessoal comete na hora de suplementar, de fazer essa conta, de traçar essa estratégia? Exatamente, senhor. O que o pessoal primeiro comete é, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Gustavo, qual que é a expectativa de um ganho se eu der um proteinado na seca? Vai ganhar 250 gramas? Eu falo, olha, o proteinado responde por 10, 15% da exigência de proteína que o seu animal tem e quase nada de energia, 5% de energia. Ou seja, quem garante o que vai ganhar o peso é se você tem pasto. Então, se você tem pasto, então, o primeiro erro maior é querer bons resultados sem pasto. Sem pasto. Não quer dizer que se você não tem pasto, você não deve suplementar, que aí como até o bicho está lá dentro do buraco caindo, você ainda vai e pisa na mão dele. Não é isso. Ajuda ele, mas se você quiser se ajudar, é ter pasto, que é um grande desafio para nós. Mas o maior erro é não ter pasto. Outros erros muito comuns em termos de suplementação. Eu tenho pasto? Tem tudo certo. Tem. Aí você tem que ver se você tem coxo, treinar a sua equipe, conscientizar a sua equipe para levar isso. Importância de padrão de fornecimento. Se você fornece todo dia no mesmo horário. Entendeu? A gente pede, principalmente na época da seca, tentar fornecer nos horários mais quentes do dia para não atrapalhar o pastejo do animal. Então são vários erros assim que são, mas o principal erro é a falta de pasto. O pasto muito passado também, mas o principal erro é a falta de pasto. E o segundo maior erro é dimensionamento de coxo errado. Coxo muito apertado, só uma parte dos animais come, outra parte não come, o resultado não vem da forma que você quer. Que espaço que você tem que ter em média aí para cada bovino? Para cada tipo de suplemento, a gente vai pedir um espaço de coxo diferente. Para proteinado, a gente usa de 12 a 15 centímetros por animal. Para proteico-energéticas, a gente usa de 30 a 40 centímetros por animal. Então, esse é mais ou menos o rumo. O que eu falo é que você tem que observar seu lote, né? Você imagina, você tem animais de diferentes tamanhos, animais de diferentes eras, diferentes comportamentos e que podem gerar diferentes situações. Então, mas esses números que eu falei, 12 a 15 para proteico, 30 a 40 para proteico energético, são os números norte de referência, para você ter uma boa estrutura de coxo para permitir que seus animais consumam e que dê o efeito que você quer. Você falou de proteico, você falou de proteico energético. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Qual que é o gatilho para usar um e para usar o outro? Na nossa concepção hoje é o seguinte, quando eu falo em recria, quando eu falo em vácuo, engorda é outra coisa. Mas quando eu estou falando em recria, que são os que mais usam esse tipo de suplemento, né? A gente tem como conceito que o proteico de 1 grama por quilo, na maior parte, se eu tenho uma condição de pasto adequada, eu tenho uma cega com bastante folha, está tudo adequado,
Se eu usar um proteico de 1 grama por quilo, é o meu suplemento referência, tá? 1 grama por quilo vivo. 1 grama por quilo de peso vivo. Então, um animal que tem 200 quilos de peso vai consumir 200 gramas de suplemento. Um animal de 300 quilos de peso, 300 gramas de suplemento. E assim por diante. Esse suplemento é que ele já começa a fazer todo esse efeito que nós estamos falando. Porque ele já fornece uma quantidade de proteína adequada para o animal. Você consegue fornecer principalmente o nitrogênio proteico, a proteína verdadeira, via suplemento. E tira aquele rumen da inércia e começa a fazer ele girar. O rumen está paradão lá e começa a fazer girar. Só para você ter um número interessante, assim, alguns estudos mostram, né, a consolidação de estudos, o animal vai lá comer 10 quilos de capim seco. Se ele não está recebendo o proteico, ele aproveita 3,5 kg e joga fora 6,5 kg daquele pasto. Quer dizer, digere 3,5 kg e joga 6,5 kg fora. Altíssima taxa de passagem, vai tudo não, embora. Baixa, não digere. Não digere, não né? digere. Já se você der o proteinado, ao invés de digerir só 3,5 kg, vai para digerir 5 kg. Você fala, mesmo assim, não é pouco, não é um pasto que já é limitante. Mas já aumenta 30% a digestão do pasto, tá certo? E além disso, faz com que ele coma mais, cria espaço para ele comer mais. Então esse animal absorve e consegue ingerir muito mais nutriente, por isso que ele performa mais. O proteinado, numa situação geral, já faz isso. Ah, mas quando eu vou para proteico energético? Eu quero fazer uma pecuária de ciclo mais curto, eu quero fazer uma pecuária mais rápida. Eu preciso de fazer com que esse animal chegue mais cedo na minha fazenda. Eu estou recuperando um pouco a categoria que estava mais sentida. Aí eu vou lançar mão de um proteico energético 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo, que vai comer ali 1 quilo, 700 gramas, 1 quilo, 1 quilo 200, depende do peso do animal. Então essa categoria na seca já vai para esse animal que eu quero girar mais rápido. De uma forma geral, sim, ao longo dos anos, o que a gente vê? Que se você pegar na seca, 150 dias de seca, você comprar um bezerro, der os 2 tipos de suplemento e chegar no final da seca, eles vão estar custando por arroba no final da seca valores iguais. No 1 grama você gastou menos e tem um bezerro um pouco mais leve, mas custa por arroba o mesmo preço do outro que você gastou mais, mas tem um animal mais pesado, é um fator de diluição. Ah, mas você está mais pesado, está mais adiantado, só que você tem que saber o que você vai fazer depois. O jogo não acaba só quando termina a seca. Qual que é a continuidade de nutrição que você vai dar para esse animal, né? Você acelerar ele para depois recuar demais, a gente já vê que isso é ruim. Para cada R$1 investido em proteico, você tem de R$4 a R$5 de retorno via essa suplementação. Porque não é que a suplementação está fazendo milagre. Na verdade, ela está, porque ela está pegando um capim seco e transformando em alimento. Então, esse grande efeito de melhorar o uso do pasto é que faz essa grande diferencial econômica da suplementação na seca. Então aí, ó, nós estamos entrando na seca, pessoal. Não esqueça dos seus animais, né? É muito comum, tá na seca, já não ganha peso mesmo, tá ruim isso, vou deixar para lá, depois recupera. Nossa pecuária mudou. Nossa pecuária hoje não permite mais isso. Então assim, se você quer ter uma boa produção por um animal, por hectare durante um ano, todos os meses do ano são fundamentais, né? O animal precisa de ganhar peso todos os meses do ano para ele ficar economicamente viável. É igual um comércio qualquer, um restaurante precisa de vender todo mês do ano, uma loja precisa de vender todos os meses do ano. Por quê? Porque ela tem que diluir os custos dela. Com boi não é diferente. Lembre-se disso. A gente viu que o planejamento forrageiro é uma das ferramentas mais importantes para manter o rebanho alimentado no período das secas e fazer com que a fazenda continue rentável. Vamos ver agora como é a rotina de cuidados que os criadores devem ter com os cavalos. Manter os animais limpos e descansados é imprescindível para o bem-estar da tropa. Vamos ver? Qual a rotina adequada de banho, descanso e rodízio dos animais na fazenda? 3 pontos importantes quando a gente fala de bem-estar animal também. Ricardo, tem que estar atento a isso, porque se apertar demais pode, judiar do animal. Então tem que tratar com bastante cuidado num sol desse que nós estamos também, que é forte, né? Ô Marcos, bem lembrado, é isso aí. A gente tem que ter aí uma regrinha, né? Bom, primeiramente a gente tá vendo aqui um animal sendo banhado, isso é rotina. Chegou do retiro, você aí vaqueiro que está escutando a gente já sabe que é de lei. Então vamos lá dar uma ducha no teu animal para retirar o excesso de areia que proveniente possa ter nele.
o excesso de suor. Um cavalo chega aí a suar até 15 litros de suor por dia. Então contém bastante ali os minerais no suor, né? Principalmente você tem que retirar esse suor do animal, né? Através de uma ducha. E higienizar também, limpar também a tralha que ele tem, selas, embocaduras, manter sempre limpos para que não provoquem eventuais assaduras ou desconforto para o animal. Esse seria o erro, assim, errar nessa questão da rotina dos banhos acaba ocasionando isso aí. Sempre importante, chegou com o animal do trabalho, banho, retira o excesso de terra, que para ele vai estar tudo ok. Legal. Quanto a essa questão, por exemplo, do descanso, o que é adequado? Importante. Um cavalo cuida de quantos bois, para a gente fazer uma ideia? Bem lembrado. Conta aí. O ideal é um cavalo para 85 bois. 85. Aí a gente vê aí, uma experiência de campo, um cavalo para 160, 200, até 300, 400 animais, 400 bois, né? O ideal é que você trabalhe nessa conta abaixo disso. Um cavalo para 85 bois seria o sonho, tá? E aí você tem um rodízio desse rebanho, desses cavalos, e que entra junto o descanso, né? Através desse rodízio, um cavalo descansa. O ideal é que um vaqueiro tenha aí até 3 cavalos para trabalhar na propriedade, em que ele trabalhe, por exemplo, hoje com um cavalo, descansa amanhã, tem aí 2 dias de descanso e vá fazendo esse rodízio com os cavalos para manter saúde e longevidade, aliado com os outros pontos, nutrição, sanidade. Seria interessante. Legal, trabalhar nesse roteiro. Um animal está trabalhando entre 2 e 3 vezes por semana. Por semana, seria o ideal. É isso. Isso aí. Bacana. Agora, essa questão do descanso, o que é adequado assim? Tem alguma medida que pode melhorar esse descanso? Um cuidado nesse sentido? Às vezes, se você sentir que o cavalo sentiu um pouquinho mais, ou ele soltou uma ferradura, você não vai trabalhar com ele. Você tem que promover para ele conforto e bem-estar. Então aí você reprega essa ferradura, ou se ele apresentou alguma lesão ou algum acidente de percurso, você descansa ele até ele estar 100% recuperado, né? O próprio rodízio já gera esse descanso dos animais. Isso para moares? Para os equídeos em geral. Equídeos em geral. Agora, isso também tem um pouco a ver com idade dos animais, nutrição, os animais um pouco mais idosos, ou tem isso também? Tem também, idade, nutrição, né? Então, os animais mais novos que estão chegando aí, você não pode exagerar no trabalho, tem que ter um acondicionamento físico, eles têm que ser condicionados, né? É como um atleta. Os animais de lida são atletas, se você for ver, né? Tem cavalos que saem e percorrem longas distâncias, de um retiro para o outro, sai às 6 da manhã, volta às 5 da tarde, né? Então são atletas, você tem que buscar condicionamento físico nele como se fosse um atleta, né? Mas ele tem que ter ali uma boa nutrição, uma boa sanidade, as vacinas têm que estar em ordem, inclusive a suplementação também, né? Se você tem um cavalo ali que tem alguma deficiência de casco, você vai suplementar esse casco, né? Se você precisa fazer uma suplementação de vitamina, fazer uma suplementação com vitamina, complementar o que às vezes falta ali na dieta. É um período de seca que requer uma suplementação estratégica, tem todos esses pontos a observar. Os cavalos são uma das principais ferramentas que o pecuarista tem para lidar com seu rebanho, e mantê-los limpos e saudáveis é fundamental para o bom desempenho da tropa. Agora vamos até o Rio Grande do Sul conhecer algumas estratégias para manter as pastagens produtivas durante todo o ano. Através do melhoramento genético de plantas forrageiras, os produtores garantem um melhor desempenho das fazendas durante todo o ciclo produtivo. Pasto bom o ano todo, um desafio que o Brasil inteiro enfrenta, afinal de contas, transitar bem, né, por essa sazonalidade, por essa dificuldade na oferta de forragem no período mais seco do ano, qualidade de forragem, é um desafio para a pecuária nacional e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, mas com as particularidades que a região sul tem. Isso demanda muito trabalho da equipe de melhoramento genético de forrageiras aqui da Embrapa Pecuária Sul. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre
esses desafios, sobre as ferramentas à disposição do pecuarista aqui do Sul, com o Daniel que está aqui comigo nos recepcionando. Prazeraço estar aqui, poder mostrar esse lado todo, né, do Brasil e da produção que acontece aqui. Daniel, é uma busca incessante, não tem jeito, né? A gente tem essa sazonalidade, uma ciclicidade do tempo ao longo do ano e poder ter uma boa oferta é sempre a nossa busca, né? Sem dúvida. Adicionalmente a isso, eu ainda colocaria a questão dos sistemas de produção, né? Porque as forrageiras, a pecuária está se integrando cada vez mais com a lavoura. Então, nós temos as variantes que são ambiente, né? Mas também sistemas de produção. Então, nós temos que ter uma diversidade de oferta de forragens e de cultivares, né? Para fazer frente a essas diferentes demandas, né? Que são várias situações. Exatamente. Essa área aqui é uma área experimental, né? A gente encontra várias cultivares, vários tipos de forrageiras aqui. E começando pelas gramíneas, vocês têm um capim que tem sido um sucesso no Brasil aí, né? Que é o capim Sudão, né? É, o capim Sudão BRS Estribo, né? Uhum. Realmente é uma cultivar. Nós temos no nosso programa, os eixos são os seguintes, né? Produtividade e qualidade, que é o que tem que ter em qualquer programa, né? A questão de adaptação, justamente para essa variedade de situações que a gente tem. E a questão de sustentabilidade, né? Que é o que nos faz focar um pouco nas leguminosas. O capim Sudão BRS Estribo, ele entra nessa questão da produtividade e flexibilidade de manejo, né? Então é uma cultivar que tem grande poder de rebrota, né? Ele perfilha bastante, ele tem um manejo bem flexível, se a gente for comparar com as outras gramíneas anuais, né, disponíveis. Então essa é uma característica da espécie, e em particular nesse cultivar que foi selecionado para isso. E com isso então a gente consegue, tendo ele como a base forrageira de verão por enquanto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente consegue integrar com as nossas espécies de inverno, com as nossas cultivares de inverno. E assim a gente consegue tentar equilibrar essa oferta de forragem ao longo do ano, né? Buscando justamente essa complementariedade das características entre elas, né? Realmente o capim Sudão Estribo, este último levantamento que nós fizemos, ele está estimado num uso em já mais de 700 mil hectares, né? E o que se combina com o Sudão ou com as gramíneas de verão? Porque tem também o frio, que também é um ponto de muita atenção, porque esse frio é uma barbaridade, né? É verdade. Então, no inverno, né, nós temos outras unidades da Embrapa que trabalham com seleção de azevens e aveias, né, que a gente faz toda a parte de manejo aqui também, né, e o encaixe e do posicionamento desses cultivares. E o nosso foco, né, é realmente da parte do inverno, ele está mais concentrado em leguminosas. Esse é um trabalho que nós temos em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, um convênio que nós temos inclusive com a Sulpasto, que é uma associação de produtores de sementes, né, de forrageiras aqui do Sul, que cofinancia o nosso trabalho. E a gente tem um alinhamento de pensamento muito ajustado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e então a gente tem esse trabalho conjunto, né? E no nosso foco do inverno são as leguminosas, pela característica de poder fixar nitrogênio. Então isso ameniza custo de produção, dá uma contribuição bárbara, evita um pouco, né, eventual poluição, né, quando a gente aplica nitrogênio numa condição que não é ideal, ou por excesso de volatilização ou por excesso de chuva, que muitas vezes acontece. E hoje o que está pegando mais é o custo, né? Então a gente poder contar com uma espécie que fixa, né, esse nitrogênio através dessa simbiose com as bactérias, né? Baita teor de proteína. A qualidade muito boa, né? É que é justamente aqueles canteiros, pessoal, que estão lá mais ao fundo, você está vendo nas imagens. Ali nós temos que tecnologias ali? Ali nós temos o trevo branco aqui, né? O trevo branco mais embaixo, né? O trevo branco é cultivar entreveiro, né? Uma cultivar também, todas elas são em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O trevo branco é uma espécie que até eu acho que você estava olhando aqui, ela vai dominando, vai aparecendo por tudo, né? Nesse ambiente aqui da região da fronteira, ele é quase uma praga, né? Que a gente diz. Então, se facilitar, ele domina. Ele domina, porque ele tem um hábito de crescimento mais prostrado, mais baixo, né? Então, geralmente, o produtor muitas vezes, né, exagera no pastejo, o que sobra são essas plantas que conseguem se defender, né, da boca. E o trevo branco tem essa característica, né? Ele não tolera muito a questão de solo muito seco, né? Seco. Mas para isso a gente tem as outras cultivares, né? Que é o trevo vermelho, né? Que é uma cultivar muito produtiva, né? Claro, tem um porte mais elevado, tem uma capacidade de produção maior que o trevo branco, pela própria arquitetura da planta, mais adaptada a uma condição mais exigente, na verdade, em uma boa drenagem, né?
E é uma espécie que ela é um pouquinho exigente em fertilidade, mas ela responde muito, né? E complementarmente, por isso que a gente diz, né, que é a complementariedade das espécies, né? Nós ainda temos o cornichão posteiro, né? O trevo vermelho é o mesclador e o cornichão é o posteiro. Essa cultivar de cornichão, ela tem tido uma grande aceitação também, porque ela também é adaptada a uma questão de solos, ela tolera um pouco menos fertilidade, né? Também a questão de solos bem drenados, né? E ela tolera bem o verão, né? Então, das espécies dessas que nós temos aqui, o trevo branco, se tiver umidade, ele vai bem no verão também, né? Mas o cornichão, naquelas estiagezinhas que sempre acontece, né? Em algumas regiões mais do que outras, aqui no sul do Brasil, o cornichão é o que complementa melhor essa questão, né? Agora, tem uma coisa que é muito legal e que aí não sei se a gente podia adiantar um pouco ou não, mas enfim, tá acontecendo e a gente queria perguntar para você, Daniel, é justamente ir na natureza, porque você tem uma variedade fantástica aqui, o Pampa talvez um dos biomas mais ricos e diversificados do planeta. E vocês têm uma variedade muito grande de espécies. E vocês estão indo lá na natureza, pensar essas espécies, avaliar para multiplicar aquilo que pode ser utilizado de outra forma em mais larga escala, é isso? Sem dúvida, né? Nós temos nossos campos aqui, tem mais de 200 espécies de gramíneas, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande, né? E são as espécies mais adaptadas a esse ambiente, né? Obviamente, né? São nativas desse ambiente, né? Então a gente tem feito esse trabalho, né? Essa parte, inclusive, é liderada pela URGS, no sentido de a gente pegar algumas espécies mais promissoras, né? E trabalhar na seleção, no melhoramento delas, inclusive com a formação de híbridos, né? E com isso, então, a gente já previsto para lançamento aí nos próximos 2 ou 3 anos, né? Já disponibilidade no mercado, de uma cultivar de Paspalum notatum, né? Que é a grama forquilha, que talvez seja uma das espécies que tem a maior abrangência de uso no campo nativo aqui, justamente porque ela também tem esse hábito mais prostado, ela se defende bem do pastejo, né? Nós também, inclusive, numa área dessas, né? Se eu não me engano, é essa aqui? Não, essa aqui é o Paspalum guenoaro, é a outra espécie que tem, ela é um pouquinho mais entocerada, mas daí, até de novo, né? Pela arquitetura de planta, muito produtiva, né? Essa é uma área que foi manejada para a produção de sementes, ela foi roçada uma semana atrás, ela está recém rebrotando, ela não está bonita, mas essa área aqui, daqui uns dias mais que a gente voltar aqui, ela vai estar bem fechada, né? E a gente explora muito essa questão da adaptação dessas cultivares, né? É importante a gente ter uma base forrageira que seja perene no sistema de reprodução, porque dá essa estabilidade produtiva, não exige aquela implantação todo ano, né, que sempre é custosa, né, que também agride, de certa maneira, um pouco o ambiente. Então, essas aqui são espécies nativas, adaptadas, exatamente, que estão aqui. Então, a gente está apostando que esse tipo de espécie que é nativa daqui vai cumprir melhor essa função de estabelecer essa base forrageira, né, essa é a parte mais perene, né, que vai ter essa base, sobre a qual a gente vai complementar então com essas outras cultivares, e são espécies que toleram bem esse tipo de consorciação, né? Então, essa é, sem dúvida, hoje é o nosso maior foco de trabalho na parte de melhoramento, são os pastos, né? Nós ainda trabalhamos muito forte na parte de aprimoramento, posicionamento das cultivares e parte até de produção de sementes, alguns ajustes que ainda precisam, nessa parte das leguminosas. Mas se a gente for dizer assim, o foco, assim, se faltar perna e faltar dinheiro, o que nós vamos fazer vai ser essa parte das gramíneas nativas, né? Porque realmente elas têm um potencial muito grande. A Embrapa sempre desenvolvendo ótimas tecnologias que elevam o nível do agronegócio brasileiro. Ainda no Rio Grande do Sul, vamos conhecer um pouco mais do bioma Pampa e toda a sua complexidade. A região produz leite, carne e ainda conta com uma rica diversidade de plantas forrageiras. Vamos ver. Churrasco e bom chimarrão. Duas coisas que nos remetem imediatamente ao estado que fica mais ao sul do Brasil. Abriga também um bioma com características singulares, o único restrito a apenas um estado brasileiro. Além dos quase 200 mil quilômetros quadrados que ocupa no Rio Grande do Sul, se estende pela Argentina e Uruguai
em um espaço que supera 700 mil quilômetros quadrados. Com clima temperado e uma vegetação com mais de 3 mil espécies de plantas, o Pampa é um dos biomas mais complexos e diversificados do mundo. Objeto de trabalho, pesquisas e estudos da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, região da Campanha Gaúcha, no coração do Pampa. Uma vegetação basicamente de savana, com gramíneas e leguminosas, centenas de espécies dessas plantas que servem de alimentação natural para os ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos e até outras espécies que se alimentam de gramíneas, como os próprios equinos também. Além disso, no bioma tem as matas ciliares, né, principalmente nos rios, perto dos rios e arroios, e compõem toda uma característica única, né? A gente tem regiões mais planas e onduladas dentro do bioma, né? Áreas de várzea, as cuchilhas que a gente chama, né? Então tem toda essa característica única. E com isso, a gente tem a possibilidade de criar animais para a produção de carne em um sistema usando os recursos naturais diretamente sem ter que fazer muitas alterações. Então isso é uma característica única, a gente pode preservar o bioma e produzir, né, a carne, o leite, todos esses produtos que vêm dos animais de produção. Que já se tem catalogado são só das espécies forrageiras, né? Nós temos conhecidas mais de 450 tipos de gramíneas forrageiras, com potencial forrageiro, e mais de 150 espécies de leguminosas. Quer dizer, mais de 600... Tudo isso nativo? Tudo isso nativo. Mais algumas naturalizadas há séculos aí, com a introdução do gado, enfim. E fora as outras espécies de plantas, né, que compõem aí uma biodiversidade de mais de 3 mil espécies, né, no ambiente. Claro, não todas aqui, mas dentro do ambiente. Mas muitas vezes nessa propriedade, numa propriedade que trabalha bem, podem ter 100, 200 ou mais espécies dessas forrageiras, às vezes 20, 30, 50 espécies forrageiras diferentes no mesmo metro quadrado. E isso representa na natureza resiliência, redução de risco. E quando a gente incorpora o conhecimento, esse conhecimento vem já de décadas sendo acumulado por diferentes pesquisadores e centros de pesquisa, universidades, que a gente pode também incrementar a produção dessa base forrageira natural com os mesmos processos que a gente usa nas espécies cultivadas, como adubação, práticas de manejo, manejando a altura das pastagens, roçadas, ajuste de carga, enfim, uma série de práticas que a gente, inclusive irrigação, né? Há pivôs centrais hoje funcionando com esse modelo forrageiro, fazendo com que essas pastagens produzam muita carne, muito leite, a ponto de serem plenamente competitivas com qualquer outra atividade, inclusive as atividades agrícolas. Por estar localizado numa região de clima subtropical e que a temperatura média anual é mais baixa, a gente tem a possibilidade de criar raças de origem do norte, de zonas temperadas, né, como as raças taurinas. Estou falando de Angus, de Hereford, das suas cruzas sintéticas como o Braford e o Brangus, e outras, né, Charolais, Devon, tem várias outras que podem ser criadas nessa região em percentual muito alto ou como raça pura. E essas, pelo histórico de seleção, pelas suas características intrínsecas dessas raças, elas produzem uma carne de maior qualidade. Em que sentido? Que tenham características desejadas pelo consumidor, focando especialmente na maior maciez e também no maior marmoreio, que é aquela gordura entremeada da carne. Então, combinando as características do bioma, a possibilidade de produzir no bioma natural, claro, com manejos planejados e baseados nas funções ecossistêmicas desse bioma, produzir esses animais de origem taurina com uma carne de maior qualidade. Nós
nós precisamos encurtar o ciclo, nós precisamos ter animais mais eficientes, nós precisamos desenvolver sistemas de alimentação animal que garantam menores emissões, nós precisamos de animais mais saudáveis para que possam cumprir o seu ciclo produtivo num espaço mais curto. Então, nosso foco em clima é reduzir emissões. Como é que se reduz emissões? Com eficiência. Então aí nós temos a linha de melhoramento animal. O que nós estamos buscando hoje com melhoramento animal? Animais que não só aquelas características tradicionais de desempenho, mas estamos incorporando, por exemplo, resistência ao carrapato, que é um componente fundamental. Por quê? Porque tanto melhora a eficiência como reduz, por exemplo, potencialmente o uso de produtos químicos, que é um problema, né? Nós estamos buscando animais, inclusive estamos incorporando ao nosso programa de melhoramento a capacidade de selecionar animais com menor emissão, certo? Eficiência alimentar, ou seja, animais que possam comer menos para ter o mesmo desempenho ou ter o mesmo desempenho com menos consumo alimentar. Esse é um elemento. Então a seleção genômica, né? Antes a gente tinha que esperar o animal crescer, medir suas características. Hoje se vai no DNA e se está selecionando animais cada vez mais cedo. Então esses são os componentes do melhoramento animal. Temos o melhoramento vegetal. O que nós estamos buscando, né? Plantas que possam representar um componente de um sistema mais eficiente, né? Que possam ser mais produtivas, que possam melhorar as condições do solo, que possam, por exemplo, fixar nitrogênio e que possam promover melhores dietas e melhor desempenho animal. E isso ganhou um destaque muito maior com a COP26 recentemente, né? Com a assinatura do Brasil no acordo das reduções de metano. E a gente sabe que os bovinos, naturalmente, eles são uma fonte de emissão de metano. Mas o que a gente entende, né, e o que a gente está trabalhando para que todo o sistema de produção, considerando, claro, as emissões, mas também as remoções, né, o que as plantas captam do ar, né, CO2, incorporam nos seus tecidos, nas raízes, incorporam no solo. Tudo isso a gente busca demonstrar que neutraliza as emissões dos bovinos. Então a gente tem sistemas que podem durar indefinidamente por esse equilíbrio. O gás metano vai para o ar, ele se degrada em CO2, né, num período aí de 10 anos, e ele é captado novamente num ciclo pelas plantas, incorporado nos sistemas de produção. Então, com isso, a gente pode gerar, né, usando a pecuária integrada com as diferentes culturas da região, gerar alimentos altamente saudáveis a partir de sistemas sustentáveis, ou seja, sistemas que vão poder se reproduzir ao longo de muitos e muitos anos aí, atendendo essa demanda cada vez mais crescente dos consumidores por produtos de alta qualidade, mas também que preservem os recursos naturais. A região sul do Brasil é capaz de produzir uma das melhores carnes que temos no país, com muita eficiência e produtividade. Segundo o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, de cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 vêm do Brasil. E São Paulo é o maior produtor de laranjas do país, responsável por quase 80% da produção nacional. Ao longo da Washington Luiz, sentido Limeira, interior paulista, se vê de longe os pontinhos de cor e sabor laranja. Uma fruta que está presente em pelo menos 300 municípios paulistas que somam 188 milhões de árvores plantadas em 388 mil hectares no estado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, São Paulo concentra 78% da produção nacional de laranjas. O principal cinturão citrícola brasileiro se estende até Minas Gerais, responsável por 6% do total produzido no país, especialmente no Triângulo Mineiro. Essa região citrícola é tão significativa para o país quanto a história de seus produtores. Meu pai conta, né, que meu bisavô, que é descendente de italiano, é imigrante, veio para cá trabalhar em fazendas de café. E daí, quando teve a oportunidade de comprar uma pequena parte de terra,
Daí onde compraram as primeiras mudas de laranja para plantar e foram buscar de carroça de burro aí. Começou a plantar, daí meu avô, meu pai, né? E a gente manteve até hoje aí. No caso do Luiz, são 85 mil plantas com produção de cerca de 1.000 caixas por alqueire. A alta produtividade tem motivo: o uso de tecnologia para combater pragas e doenças no cultivo da fruta. A gente aqui também optou pela pulverização eletrostática, né? Uma pulverização que ela reduz em torno de 80% o volume de água, de cauda. É uma pulverização onde se concentra bastante o princípio ativo. E sim, porque a gente economizando água, a gente economiza também o equipamento sair da roça para ir abastecer, né? Então a gente está contribuindo também economia de petróleo, economia de água, né? O produtor de Limeira engrossa o time de citricultores que promovem o estado de São Paulo para a primeira posição no ranking de produção de laranja. Pautada pela tecnologia, economia e sustentabilidade. Para se ter uma ideia, a cada 2,5 hectares de área citrícola do estado, há 1 hectare de área preservada. Além disso, no manejo da planta, acontece a adequação do volume de cauda com a economia de água e produtos. E como isso é feito? Isso é feito através da melhoria e do aperfeiçoamento de técnicas que já são utilizadas no campo. Porque hoje nós temos aí o pulverizador, né, que é comum para todo o setor do agro, em que a gente faz o controle dessas principais pragas e doenças no campo. E através de alguns ajustes, como tamanho de gota, velocidade de trabalho e também considerando a planta de uma forma diferente, porque nós temos uma planta em dimensão, então a gente considera que o volume aplicado hoje na citricultura não é mais em litros por planta ou até mesmo litros por hectare. Nós falamos que hoje, em função do detalhamento e do refinamento da tecnologia, nós aplicamos ml de cauda por metro cúbico de copa. Isso foi uma mudança de paradigma e também uma mudança de conceito que elevou os citricultores para um outro patamar, aí um pouco mais sustentável, trazendo um pouco mais de economia e também de redução das contaminações no meio ambiente. Segundo a Fundecitrus, 3 em cada 5 copos de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil. O setor é responsável por 200 mil empregos diretos e indiretos e está se destacando cada vez mais pela sustentabilidade. Outra ação sustentável é o controle biológico, que tem auxiliado no combate ao greening, a mais temível doença da citricultura. Nós temos um laboratório de controle biológico, onde nós produzimos a vespinha Tamarixia radiata, que é um parasitoide, ou seja, um inseto que controla outro inseto. E é usado para controle do psilídeo, que é o inseto transmissor do greening. O greening, hoje, é a principal doença da citricultura e que vem aí destruindo, dizimando milhares de plantas aí no setor citrícola, não só do Brasil, mas também de outras áreas citrícolas do mundo. Além disso, nós temos uma outra linha de pesquisa que trata também do controle desse inseto, mas por meio de fungos, né, que é o uso da Isaria fumosorosea, que é também um agente de controle biológico em que a gente consegue, via pulverização, também reduzir a quantidade de químicos sendo aplicados e controlar ao mesmo tempo esse inseto que transmite essa terrível doença. Mesmo diante de tantos desafios, o Luiz nunca pensou em desistir da citricultura. Vocação é vocação. Daí a gente começou a produzir e vender as laranjas, daí a gente começou a produzir o nosso próprio suco e vender para a gente se manter no negócio. Porque é uma cultura onde que tem um investimento muito alto e teve muitas crises já na nossa história, né? Tem coisa que contar o modo antigo que a pessoa fala, né? Acho que enterraram o umbigo embaixo do pé de laranja, né? A citricultura sustentável segue produzindo alimentos para o mundo e preservando o meio ambiente. E a tecnologia sempre andando junta com o universo agro, ajudando a superar as crises. Agora vamos até a zona leste da cidade de São Paulo conhecer um projeto de horta urbana.
A horta tem 8.500 metros quadrados de terreno, com cultivo de diversas hortaliças, chegando a 7 toneladas por mês. Vamos conhecer? Quando o portão azul da rua Professor José Décio Machado Gaia, número 20, no bairro de São Mateus, zona leste da capital paulista, se abre, o cenário urbano muda e um universo de esperança e possibilidades surgem. A mudança dessa realidade é fruto de uma iniciativa que teve início há 3 anos. O idealizador é gaúcho com vivência na Alemanha e foi de lá que trouxe a inspiração. A motivação veio, eu consegui uma bolsa de estudos na Alemanha para me especializar em técnico em agropecuária e políticas ambientais, e a inspiração veio daqueles locais na Europa onde as pessoas ou o poder público utiliza todos os espaços em prol da sociedade. São 8.500 metros quadrados de terreno dedicados a uma horta urbana com hortaliças que vão desde alface, brócolis, couve-flor até temperos como salsinha, cebolinha e hortelã. Tudo cultivado com manejos sustentáveis. A horta ela tem que obedecer uma rotação de cultura bem planejada, porque a produção é intensa, então eu não tenho tempo para fazer a terra descansar. Então a rotação de culturas ela acontece, colheu alface num canteiro, no outro próximo plantio vai ser rúcula, por exemplo, tá? E a gente tem aqui nessa horta também, a gente tem armazenamento de água da chuva, tá? Nós temos aqui capacidade para captar dos telhados, dos moradores, dos vizinhos, 80 mil litros de água. Então, o nosso consumo anual de água de reuso gira em torno de 4 milhões e 200 mil litros, tá? O que equivale em termos financeiros a quase 80 mil reais economizados de água aqui, tá? A matemática é essa: redução de incidência de pragas e aumento do uso de insumos naturais. Ainda utilizamos insumos totalmente naturais, como fertilizantes. Nós usamos esterco de cavalo, esterco de galinha, calcário agrícola, tudo coisas naturais e insumos mais baratos do que os convencionais, porque a proposta é sempre otimizar os recursos que nós temos para que os beneficiários, ao final do mês, consigam uma renda melhor. No terreno de São Mateus, sob os olhos de uma antena de transmissão de energia, são cultivadas 7 toneladas de hortaliças por mês. Desde o início da implantação do projeto até hoje, o espaço já produziu 72 toneladas de alimentos. Só na cidade de São Paulo são quase 1 milhão de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. A zona leste da capital, onde está localizada a horta, apresenta mais de 3 milhões de pessoas, ou seja, 33% da população do município, e a mais atingida pelo desemprego e pela falta de alimentos. A iniciativa é uma ferramenta importante para superar a insegurança alimentar com sustentabilidade ambiental. Além disso, gera renda e empregos para a comunidade. A dona Fátima é o exemplo vivo disso. Quando questionada sobre a lembrança do passado, a resposta é uma só: abandono. E aí começou a limpar, e foi limpando, falando que já iria fazer uma horta, já começou a conversar comigo, porque eu sou vizinha aqui da horta, e ele queria dar uma chance para mim, e eu não sabia como eu vou te falar, o velho não tem muita chance, e acho que talvez ele já viu alguma chance para mim, mas eu não via. Ela percebeu a chance e aproveitou com gratidão porque sabe que faz parte de um negócio que é tendência: usar espaços urbanos para cultivar frutas e hortaliças. O Hans idealizou cada detalhe porque acredita na sua missão. Eu acredito que eu faço com essa ação um planeta melhor, porque muitas pessoas que conheceram esse espaço aqui falaram que o espaço era uma área totalmente degradada. Hoje é um ponto de referência, tanto para a comunidade como para os consumidores que utilizam ou consomem os nossos produtos aqui. Então, à medida que esse projeto possa ser replicado em outros locais, com certeza esse projeto ele leva uma contribuição muito grande para a população de São Paulo e também contribui para que o projeto possa ser fomentado em outras cidades do Brasil e do mundo. E com isso, com certeza, a gente vai trazendo melhorias ou também vai contribuindo para fazer com que o planeta seja
melhor para todo mundo. Que projeto incrível que é essa horta urbana, ajudando a superar a insegurança alimentar com sustentabilidade, além de gerar empregos na comunidade, né? E esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na próxima semana com muito mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Até semana que vem, eu espero por você.